Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Mais uma vez, nós vamos falar sobre a volta de Jesus. Porém, agora com um desafio bastante intrigante. Na chamada do programa, nos anúncios, eu falei de uma imaginação. E eu vou repetir aqui. Imagine que você foi convidado ou convidada para roteirizar um filme sobre a volta de Jesus, né? Para fazer escrever as cenas que descrevem a volta de Jesus, a segunda vinda de Cristo, a volta. Aí você, num primeiro momento, imagina que seja algo fácil, porque o Novo Testamento fala bastante sobre o assunto. É verdade, fala mesmo. Mas as passagens que descrevem a volta de Cristo não concordam entre si, pelo menos aparentemente. O texto que Paulo escreve aos 1 Coríntios, no capítulo 15, fala que num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, tudo vai acontecer. Já o apóstolo João, no Apocalipse, ele diz que todo olho verá a volta de Cristo. E não vai ser num piscar de olhos, não. Até os que traspassaram Jesus vão ver a volta de Jesus, ou seja, a ressurreição dos mortos vai acontecer. E as pessoas vão ressuscitar e tem que ter um tempo para procurar saber o que está acontecendo e olhar para o céu. E Pedro descreve a volta de Jesus em meio a uma grande, imensa destruição de todas as coisas em fogo. Afinal de contas, como vai ser a volta de Jesus? Está no ar, vejam só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, Agrade, mais uma vez nos reunimos aqui com você, né, para estudar as passagens das Escrituras Sagradas que descrevem a volta de Cristo. Aparentemente, Paulo, Pedro e João se contradizem nas descrições que fazem nos textos que vão aparecer aí no nosso tema e que serão explorados na matéria de abertura. Para tratar destas aparentes discrepâncias nas Escrituras e para nos explicar, afinal de contas, como vai ser a volta de Jesus, recebemos o reverendo Amaury Oliveira, mais uma vez conosco, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Paz e graça, reverendo Amaury, seja muito bem-vindo. Paz e graça, muito agradecido a Deus pela oportunidade de participar mais uma vez desse programa tão precioso. Reverendo, onde fica a Igreja Presbiteriana que o senhor pastoreia? Nós estamos no bairro da Penha, bem no centro ali do bairro, Rua Major Rudiger 145. Vai ser uma alegria receber qualquer um de vocês por lá. Muito obrigado pela presença do senhor. Do outro lado, uma estreia, o irmão Vitor Calixto da Silva, ele é membro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Ipiranga. Paz e graça, Vitor, tudo bem? Paz e graça, reverendo Weber, reverendo Amaury. Para mim é um grande prazer fazer parte dessa participação hoje aqui, deste programa que tem sido referência, não é, dos meus estudos. E vamos lá, vamos debater sobre o tema. Onde fica a igreja que você frequenta? A Igreja Assembleia de Deus, Ministério no Ipiranga, fica ali na rua Antônio Pétrica, número 26, na região do Chabilândia, próximo a Goianás, Zona Leste. Lá na Zona Leste. Zona Leste. O Vitor escreveu uma obra sobre o Apocalipse, eu tive o privilégio de ler. Gostei bastante da maneira como ele aborda o assunto. Ele se filia ao dispensacionalismo, mas, né, como todo tema de escatologia, ele tem sempre algo diferente, né? Parabéns pelo trabalho, Vitor. Boa estreia para você. Obrigado, reverendo Weber. Vamos ver a matéria de abertura preparada pelo Zeca, se é que ele não foi arrebatado. Vejam só. A volta de Cristo, com certeza, é o grande evento proclamado pelas Escrituras Sagradas. O coração dos crentes arde de esperança com as promessas bíblicas sobre esse glorioso evento. Com essa graciosa certeza em nosso coração, entramos então em questões mais práticas sobre esse tema. Como, por exemplo, quando isso irá ocorrer?
Como será? Quais os sinais? Como saberemos o que a Bíblia ensina e mostra sobre a volta de Cristo? Temos muitas evidências bíblicas que nos ajudam a responder essas questões, que trazem luz sobre o tema. Porém, são exatamente essas explicações bíblicas que farão parte da nossa pauta de hoje, já que cada uma delas pode sugerir ou indicar uma dinâmica diferente para esse evento. Será em um abrir e fechar de olhos? Virá como um ladrão? Virá pelas nuvens? Todo olho verá? Será algo mais discreto? Haverá muito barulho, sons, trombetas? Ou será silencioso como ladrão? Essas indicações, elas são literais? São figuras de linguagens usadas pelos autores? São visões ou realidade? Ilustração ou fato real? Como podemos entender os escritos bíblicos referentes aos últimos acontecimentos? Os temas escatológicos são complexos e demandam muito estudo. Por isso, iremos agora, no Vejam Só de hoje, nos debruçar sobre o assunto. Como será a volta de Cristo? Paulo, Pedro e João, eles se contradizem? Fique ligado, o nosso bate-papo de hoje já está no ar. Bom, dados os recados, agora é a vez de estudarmos o nosso tema. Como será a volta de Cristo? Paulo, Pedro e João se contradizem? E aí estão os textos que cada um escreveu, né? Paulo escrevendo a 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52, ele fala lá que vai ser tudo num piscar de olhos, né? Ao soar da última trombeta. 2 Pedro já fala em ladrão, né? Jesus volta como ladrão de noite e os elementos ardendo se desfazem, ou seja, acaba tudo no universo material. E em Apocalipse diz que todo olho verá a volta de Jesus, o que não pode ser tão rápido nem tão discreto como o ladrão. E aí? Eu não queria estar na pele dos meus convidados, mas já que eles vieram, Reverendo Amaury Oliveira, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Na sua primeira fala, como é que o senhor explica essas discrepâncias? Eu não considero, né, como sendo contradições. Eu acho que essas passagens se completam, né? Elas precisam ser ajuntadas para compreendermos corretamente como se dará a volta de Cristo Jesus. A raiz de todas as três afirmações está na conversa de Jesus com os discípulos. Quando Pedro está escrevendo o que escreve, está se reportando ao que ouviu do próprio Senhor Jesus. E Paulo também recebe os seus ensinos diretamente do Senhor Jesus. João também está falando da conversa que teve com Jesus sobre a matéria, sobre o assunto, quando discípulo, ele e Pedro, estavam juntos, ouviram, vamos dizer aqui, as mesmas aulas de escatologia de Jesus. Paulo, como discípulo, como ele mesmo disse, fora de tempo, mas ele também recebe os mesmos ensinos. Eu entendo que as três afirmações têm a ver com o ensino de Jesus de que a volta dele nós não podemos detectar que hora será. Então, quando Paulo diz que é num piscar de olhos, quando a Bíblia vai dizer, quando João vai dizer que é como ladrão, quando Pedro vai dizer que é como ladrão, quando João vai dizer também dessa ideia do repentino, ou seja, a volta de Jesus, quando o Senhor Jesus usa a figura do ladrão, é que ladrão não agenda a vinda, né? Ladrão não marca, não avisa para nós que hora que virá. Vou passar aí dia 30 de fevereiro, 11 da noite. Vamos passar, dia 30 de fevereiro é um ótimo dia. É um dia 30 para passar, né? 30 de fevereiro, fique à vontade. Olha, vem. 30 de agosto, 30 de julho, aí já complica mais. Mas, assim, a gente... nós temos aqui nas Escrituras esta afirmação de que ele vem como um ladrão, ou seja, a vinda dele, nós não sabemos que hora ele virá. Quando Paulo também vai usar a expressão num abrir e fechar de olhos, ou seja, ele não está falando de um evento que se dará e ninguém perceberá, como a gente pode não perceber um piscar de olhos de uma outra pessoa.
Paulo está dizendo que vai se dar também de forma repentina, ou seja, está dizendo como Jesus, nós não sabemos em que momento será, é de repente, a qualquer momento pode acontecer. É claro, todas as conjunturas que o próprio Senhor Jesus vai nos apresentar como sinais da vinda dele, mas é interessante que os sinais são muito mais sinais de que ele virá do que sinais, ou aliás, nem são nada sinais de que hora ele virá. São muito mais sinais de que realmente ele vai cumprir o que disse. E à medida que os sinais acontecem na história, o que os sinais estão dizendo para nós é que a promessa que ele virá está de pé, ele virá, ele voltará repentinamente, mas a ideia dos sinais não é dizer para nós assim, vamos descobrir aqui se Jesus voltará em 2020, se Jesus voltará em 2021. Toda a escatologia que começa a marcar dia e hora para Jesus voltar já é uma escatologia que parte de um pressuposto errado, porque o ensino de Jesus é, vocês não sabem que hora será, vocês não sabem que dia será. Então, na minha perspectiva, depois nós vamos detalhar isso, cada um destes textos completa o ensino de Jesus de que a volta do Senhor Jesus se dará numa hora que nós não podemos calcular que hora será, nós não podemos entender a partir do ensino da volta de Jesus na Escritura, se ele volta em 2019, se ele volta em 2020. O ensino de Jesus ele pode voltar em 2019, pode voltar em 2020, ele pode voltar a qualquer momento. Bom, vamos lá. Vitor Calixto da Silva escreveu sobre o Apocalipse, né? Por que você começou a estudar esse assunto, Vitor? Você é muito novo para estar preocupado com a volta de Jesus. Reverendo Weber, esse é um assunto que muito me instigou enquanto eu estive no período da faculdade. Porque você fez curso de quê? Eu fiz teologia, eu estudei teologia. E desde a minha conversão, há uns 7 anos atrás, esse assunto me chamou muito a atenção. E aí eu comecei a preparar este livro, não só este livro, mas também toda uma coleção acerca da escatologia, e eu estou na metade de um livro falando sobre o arrebatamento. Inclusive, eu achei interessante, Angélica, a sugestão desse tema, porque bateu certinho com os meus estudos atuais. Tá bom. Depois a gente fala mais de você. Agora vamos falar como é que você como estudioso do assunto, encara essas contradições. Então, Reverendo Weber, nós temos no tema 2 perguntas. A primeira, como será a vinda de Jesus? Numa visão pré-tribulacionista, nós cremos, conforme 1 Tessalonicenses 4, 2 Tessalonicenses 2 também, né, a palavra apostasia, ela é relatada na Bíblia como afastamento, né, a tradução da palavra significa afastamento, e esse encontro se dará nos ares, conforme 1 Tessalonicenses 4. Já a vinda de Jesus para os demais se dará sobre o Monte das Oliveiras, conforme Atos capítulo 1, Zacarias 14 e João 1,7, quando ele diz que todo olho verá. Agora, a segunda pergunta, os apóstolos se contradizem? Absolutamente não. Nós precisamos analisar os contextos para compreender o que cada um estava dizendo. Por exemplo, Paulo e João, eles são os receptores das revelações de Cristo. Paulo sobre o arrebatamento e João sobre os detalhes do pós-arrebatamento, né? O que é o pós-arrebatamento? A grande tribulação, o retorno de Jesus sobre o Monte das Oliveiras, o milênio, o juízo final. Já Pedro, ele não tem um objetivo tão preciso como Paulo, quando foi responder sobre a questão da morte, ou João falar sobre os detalhes da grande tribulação, já que dos capítulos 6 até 19 de Apocalipse, ele dá os detalhes de como acontece a grande tribulação, e que esse evento não acontecerá enquanto esses sinais não estiverem se cumprindo. Então, o seu objetivo ele é um pouco mais amplo, o objetivo de Pedro, na sua segunda carta. Ele quer trazer um consolo para os cristãos perseguidos e também ele tem o objetivo de trazer o castigo daqueles que são os perseguidores. Então, em síntese, Reverendo Weber, é essa a primeira fala que eu queria dizer. Depois eu vou descrevendo os capítulos aí e as falas. Tá, mas peraí. Você é muito, assim, didático, né? Mas nem todo telespectador ou telespectadora pode acompanhar o teu raciocínio. Tá bom. Você está respondendo dizendo assim, cada uma das passagens descreve um evento diferente ou por uma visão diferente, é isso? Isso, eventos diferentes. Então vamos lá, vamos explicar direitinho.
Não, vamos deixar isso para o próximo bloco, que eu esqueci que nós estamos no primeiro bloco ainda. É, por isso que eu fui rápido. Tá certo. Não, depois ele explica o que é o arrebatamento e que é a segunda vinda, quais são as diferenças e por que o pastor, o reverendo, não aceita essa resposta. Ele vai ter que dizer também. Mas você aí de casa é que vai responder agora. No facebook.com/programa Veja o Sol tem uma pergunta para você. Vamos lá. Como será a volta de Cristo? É a mesma pergunta para os nossos telespectadores, para os nossos convidados, né? Paulo, Pedro e João se contradizem, sim ou não? Vamos ver qual vai ser a resposta no final da edição da gravação, né? E caso você queira conhecer melhor as Escrituras, a Agrade tem um curso bíblico presente em todas as filiais e tem um curso específico de escatologia em algumas filiais, não em todas, né? Então, para você poder saber exatamente se aonde você mora tem o curso de escatologia, porque o bíblico tem, é só ligar amanhã no horário comercial para 0 operadora 11 3115 0819 3115 0819 em São Paulo, ou então entrar no site agrade.com.br. Deus abençoe você. Olha, esse momento do programa é o que eu mais aprecio, porque fico conhecendo você, desde que você ajude, né? Manda aí o seu vídeo, manda vídeo, não manda foto não, manda vídeo. Grava um videozinho aí de 30 segundos, 40 segundos, com uma sugestão de tema, com uma observação qualquer, uma indicação, né? E diz quem você é, de onde você é, tá? Que você vai concorrer a presentes especiais, assim como o povo que está mandando as fotos, né? O kit da Sociedade Bíblica do Brasil, o kit formado pelo livro do Dr. Ernie Seibert, Um Dia de Cada Vez. Esse é um livro ótimo, acabou de ser lançado para igrejas, para crentes, para familiares, né, que trabalham com pessoas que têm algum tipo de dependência química. A Bíblia de Estudo, tem duas Bíblias lá de estudo, né? A Bíblia Conselheira e a Bíblia de Estudo e Discipulado. E tem a Bíblia Nova Almeida Atualizada com arte, né? Que é aquelas da extrema direita ali, tá bom? Vamos ver as fotos? Lá em Serra, no Espírito Santo, temos o João Paulo. Ô, João, tá feliz da vida aí, né, João? Um grande abraço para você e a todo o povo do Espírito Santo. Fica na paz. No Paraná, em Pontal, no Paraná, a Maísa Salles, né? Cadê a Maísa? Ah, tá aqui, ó, tá, isso. Viu, irmã Maísa? Se você puder, essa foto já tá concorrendo, viu? Mas manda outra. E o povo que vai tirar a foto quando tá só a televisão, é preciso acender a luz da sala ou do quarto, porque senão aquele chato que está ali atrás, ele vai aparecer mais do que a pessoa. E ele é muito feio, não tem que aparecer. Tem que aparecer você, tá, Maísa? Vamos lá para Petrolina, em Pernambuco. Ô, saudade de Pernambuco. Estive 2 vezes lá, o povo bom, viu? José Roberto Alves da Silva mora lá em Pernambuco, em Petrolina. Eu não passei em Petrolina, mas passei por perto. Um grande abraço para você, viu, meu irmão? Deus abençoe. O povo lá curte um bode lascado, né? Come carne de bode, que vou te contar. Comi, não uma puxada, né? Mas eu comi a carne de bode. É boa, boa. É boa para dar sustância. E em Teixeira de Freitas, na Bahia, no sul da Bahia, tem até uma emissora nossa lá, a Regina e a Débora. A Regina e Débora. Não, é isso que eu tô vendo aqui na foto. Não é Regina nada, é Reginaldo. Só que na minha ficha consta Regina, viu, Reginaldo? Não vai se ofender comigo, não. Pode brigar com a minha assistente, né? É o Reginaldo e a Débora, que moram na cidade de Teixeira de Freitas, que eu não conhecia ainda, mas pelo jeito, agora fiquei muito tentado em conhecer. Olha que lugar bonito. Que lugar bonito. Deus abençoe vocês. Grande abraço. E eu tenho que ir logo, né? Porque acho que Jesus volta rápido.
O Vitor, Jesus está para voltar ou ele ainda demora? Dá tempo de eu ir para Teixeira de Freitas? Olha, reverendo Weber, a expectativa é grande. Nós não precisamos esperar o anticristo, mas se apresse. Tem que ir logo? Não sei, aí depende dele, né? Ele estende, a misericórdia dele se estende, né? Qual é a diferença entre arrebatamento e segunda vinda? Então, reverendo Weber, eu queria tratar texto a texto, porque para explicar, como o senhor falou, de uma forma mais calma, é necessário fazer algumas aplicações. Aqui, primeiramente, no texto de 1 Coríntios 15, certo? Porque o apóstolo Paulo, nós sabemos que ele foi o receptor da mensagem acerca do arrebatamento. Eu discordo do reverendo Amaury quando diz que Jesus, ali no capítulo 24 de Mateus, ele cita essas passagens, porque Paulo ele é muito claro em dizer, né? Ele foi o apóstolo dos gentios, ou seja, né, a mensagem de Jesus, apesar de ter uma aplicação para a igreja, ela foi para os judeus, ela se iniciou com os judeus, porque ele veio para os seus. E Paulo, ele recebeu esse mistério de Deus, como ele diz aqui em 1 Coríntios 51 e 52, eu vou ler rapidinho. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, como se dará a primeira vinda de Jesus? Paulo vai dizer que A primeira vinda já foi. Não, eu digo para a igreja, a vinda para a igreja, né? É porque nós fazemos a primeira para a igreja e depois para os demais. Só então, você crê em 3 vindas de Jesus. A que já aconteceu e 2 por vir. Jesus, ele volta para a igreja. Nós tratamos como vinda, não tem problema de dizer vinda, não são 3 vindas, mas ele não volta para a terra, ele volta para a igreja, onde só a igreja dará. E é o que Paulo diz aqui. É isso que vocês chamam de arrebatamento. O arrebatamento. Tá. E aí Paulo, ele vai dizer lá. Primeiro que Paulo, para ele chamar de mistério, a palavra mistério significa um segredo que antes não existia e que foi revelado, né? Estava em segredo. E Paulo não diria que o retorno de Jesus para os demais, quando ele pisa sobre o Monte das Oliveiras, é um mistério, porque está muito claro nos textos de Zacarias, Sofonias, Joel, no Antigo Testamento, e o próprio Jesus vai falar disso em Mateus 24, ali Mateus 25. Então, Paulo ele está tratando do arrebatamento, que é um evento que pertence à igreja, certo? E ele diz que nós seremos transformados e os mortos ressuscitarão já incorruptíveis. E isso nós temos que fazer a diferenciação de Mateus 25. Porque Mateus 25, como essa transformação é a vitória sobre a morte, como Paulo vai dizer ali no verso 54, nós não estaremos mais mortos. Mateus 25 vai falar de um julgamento, do 31 até o 46, que é chamado de julgamento das nações. E ali nós vemos que haverão vivos, salvos e não salvos. Se a igreja já foi arrebatada, que espécie de julgamento seria aquele? Então, Paulo ele vai falar sobre isso. E aí ele também vai falar que será num abrir e piscar de olhos, ou seja, é uma expressão idiomática do grego aqui, que será uma coisa muito rápida, diferente daquela ascensão de Jesus em Atos 1, enquanto os discípulos olhavam. Foi uma coisa que deu para perceber. É assim que ele vai voltar, conforme diz Zacarias. E aí ele encerra dizendo, e eu quero encerrar minha fala aqui, sobre a última trombeta, que é uma coisa que as pessoas confundem muito, quando falam da última trombeta, confundem com a última trombeta de João, que está lá em Apocalipse. Mas o que Paulo está tratando aqui é na questão do contexto ali da Macedônia, da Grécia, de Atenas, dos jogos que existiam ali, como nós conhecemos hoje, os Jogos Olímpicos, certo? De Atenas. E o que acontecia ali naquela época? Nas corridas daquela época, existiam 2 toques de trombeta. A primeira trombeta anunciava o início da corrida e a última trombeta anunciava o início quando eles passavam pela linha de chegada. E Paulo, em suas cartas, vai tratar muito sobre isso, sobre essa questão dos jogos. E eu separei alguns textos daqui das cartas de Paulo para que os irmãos tivessem essa compreensão. E Paulo mesmo ele vai tratar a salvação como aqueles que alcançam a salvação como vencedores. Veja só, eu separei aqui. 2 Timóteo 2,5. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça,
que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, ou seja, não somente a um dos vencedores daquelas corridas, mas a todos os que aguardam a sua vinda. E agora, 1 Coríntios 9, para mim é o texto essencial, porque é o mesmo contexto de 1 Coríntios 15, que ele vai falar sobre essa vinda no arrebatamento. 1 Coríntios 9, 24 a 26. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem ao treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Então, só um instantinho. O que os jogos, as corridas ou alcançar a linha de chegada tem a ver com a vinda de Jesus? Não, então, essa questão, eu quero falar primeiro sobre o arrebatamento, depois, para dar tempo. Então é o arrebatamento? Esse é o arrebatamento. A última trombeta que Paulo fala em 1 Coríntios 15... Isso. É comparada à trombeta que marca o fim da corrida? O fim. A primeira marca o início e a última marca o fim. Eu quero fazer essa diferenciação para ficar claro para os telespectadores. Não. Então tá. Você está usando textos que falam da competição... para justificar o uso de Paulo com relação à trombeta. Isso, que são os jogos, em questão aos jogos. Deixa eu só ver agora o que o reverendo Amaury pensa disso. O senhor vê duas vindas de Jesus, uma para a igreja e outra para o mundo? Não vejo fundamento para isso na forma como a Bíblia fala sobre a volta de Jesus. Até porque, para enxergar isto, né, é preciso, de fato, aderir a esse sistema de Darby, do dispensacionalismo, né? E Darby, para mim, deu um tiro muito fora quando ele lê a Bíblia inteira dividida em dispensações. E na leitura dele da Bíblia dividida em dispensações, ele perde, na minha percepção, o eixo central da Bíblia, achando que o eixo central da Bíblia é o povo judeu, e toda a construção da história, toda a elaboração do plano da redenção tem a ver com o povo judeu, e ele centra nisso, então aí divide, né, a volta de Jesus em volta para o povo em geral, volta para o povo judeu, um tempo de tribulação depois da volta de Jesus, um milênio depois da volta de Jesus ainda, tudo relacionado ao reino de Israel. Eu entendo que essa é uma teologia complicada porque ela é feita em cima de uma coxa de retalho. Eu chamo, né, de teologia bíblica de coxa de retalho. Você pega um versículo dali, pega um daqui, pega um de lá, pega a questão do jogo ali, do significado da trombeta ali, o que Paulo falou com o que João falou, aí você começa a fragmentar, né, a teologia bíblica, que é um corpo sólido já no Velho Testamento, e você começa a direcionar Paulo num segmento de teologia, Pedro num outro segmento de teologia, e aí, na minha percepção, as pessoas acabam fazendo uma confusão entre missão de Paulo aos gentios com teologia própria de Paulo para os gentios. Missão de Pedro aos da circuncisão com teologia específica de Pedro de salvação em relação ao povo judeu. Eu acho isso bem complicado, eu não consigo enxergar fundamento para isso. Então, isso não me permite ver a volta de Jesus compartimentada. Então, me explica uma coisa, reverendo. Dentro dessa visão que o senhor está explicando, que também implica numa adesão, certo? Ao aliancismo, isso, né? Vamos lá. Como, porque Paulo fala em arrebatamento, a palavra, ele usa essa palavra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Como é que o senhor encaixa a ideia de arrebatamento no contexto da vinda de Jesus, já que ela é uma só? Descreva, como se o senhor fosse o roteirista. Fazendo aqui o roteiro. Nós temos a primeira vinda de Cristo Jesus, que é a vinda para a morte na cruz, cumprir essa parte do plano da redenção, e a segunda vinda, que é a volta de Cristo Jesus para o juízo, para a colheita do resultado da semeadura da redenção. Essa volta final aqui de Cristo Jesus, na minha percepção, pelo que percebo das Escrituras, ela tem as suas etapas, que seria Cristo volta, e nessa volta de Cristo Jesus, ele arrebata a igreja para o encontro com ele nos ares. Isso no escrito de Paulo, isso em Tessalonicenses está, na minha
forma de ler a Bíblia é muito claro. Paulo diz, serão arrebatados para o encontro com Cristo Jesus nos ares. Esse encontro com Cristo Jesus tem muito a ver com aquilo que era muito comum, da chegada de um rei numa cidade e a comitiva que vai receber o rei. Então, a comitiva que vai receber Cristo Jesus na sua volta é a comitiva dos crentes, dos salvos, dos fiéis. Ou seja, Paulo está dizendo que os mortos em Cristo ressuscitarão e os que estão vivos, juntos são arrebatados, encontram com Cristo nos ares e Cristo desce na sequência para o juízo final sobre a terra. Ou seja, é a mesma vinda. Esse evento todo é que a Bíblia está dizendo que ele acontece como a vinda de um ladrão. Isso não tem agenda marcada para nós, tá? Como disse Jesus, quem sabe o dia é o Pai, mas isso não é revelado a nós. Então é por isso que usa-se a figura do piscar de olhos, a figura do ladrão vindo. Mas conquanto esse evento seja repentino no sentido de que não tem data marcada para nós aqui na nossa agenda, nós não sabemos que hora é, ele acontece de repente, mas isso não é um evento que se dá rápido, ou seja, isso é um grande evento, isso é o início de uma nova era, isso é um encerramento da história como nós a conhecemos aqui. Então, ele acontece com essas etapas todas, que é a subida da igreja meramente para o encontro com Cristo nos ares. Eu não consigo enxergar, sem montar uma coxa de retalho, de versículos bíblicos, a Bíblia dizendo para nós que essa subida da igreja para encontro com Cristo nos ares vai durar 7 anos, vai durar 2 horas, vai durar 3 dias, vai durar 10 dias. É o encontro com Cristo nos ares. Vai durar quanto tempo? Não sei, a Bíblia não fala, ela não diz que essa boda do Cordeiro, esse encontro com Cristo nos ares, isso vai durar 1 semana, 2 dias. Mas o fato é que essa volta de Jesus encerra o plano da redenção, encerra o tempo de salvação, tanto para judeus como para gentios, e não tem uma nova dispensação depois dessa volta de Jesus. Ela é o encerramento dessa era. Acaba o mundo? Acabou, aí é novo céu e nova terra. Me diz uma coisa, reverendo, antes de passar a palavra para o irmão Vitor. Tudo isso que o senhor acabou de escrever, o mundo vai assistir? O mundo vai ver. Você tem Cristo voltando, a igreja encontrando. Vamos imaginar de novo na figura do rei chegando na cidade. O rei está chegando na cidade. A turma vem e encontra com o rei, mas ele está voltando. Ou seja, o mundo nesse momento de levantar da igreja e de descer de Cristo Jesus, esse é o momento que, como João está dizendo, todo olho vai vê-lo. O mundo inteiro vai perceber o que está acontecendo. O mundo inteiro saberá que esse turbilhão, essa movimentação, a linguagem de Pedro que vai falar mais à frente, né, de os elementos se desfarão, ou seja, é o resultado da volta de Jesus, esse juízo sobre o mundo. É essa expressão que nós usamos comumente, né, o fim do mundo. Então, mas Jesus como o conhecemos aparece aqui no céu, os crentes sobem, o mundo está vendo, está todo mundo assim. Aí ele começa a descer, e quando é que acaba tudo? Porque a descrição de Pedro é uma grande explosão. É nesse momento, né? Essa volta de Jesus com os santos é a volta do juízo. É nesse momento que todas as coisas são desfeitas e é nesse momento os olhos que vão ver, morrem. Esses olhos que vão ver, eles vão comparecer nessa hora perante o trono de Deus. Nessa hora, o trono de Deus, o tribunal é montado e é nessa hora tudo, aí tem a visão de João. Isso. O céu e a terra fugiram, não se achou lugar para eles. Aí é a hora, o que resta depois disso é o trono. Os que estão, como Jesus vai dizer, à direita, vinde para o reino, e os que estão à esquerda, ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. A esquerda perde até no Apocalipse? Até aqui. Tá bom. Deixa o Biton escutar isso. Terminou o tempo? Tá bom. A gente vai para o intervalo, voltamos já. Daqui a pouco o Vitor vai dizer por que ele não concorda com o reverendo Amaury. Legal esse take. Essa tomada é muito boa. Você já se sentiu gigante da fé? Que agora você frequenta o Vejam Só, é um gigante da fé. Aleluia. Maravilha. Bom, irmão Vitor Calixto da Silva, o senhor escreveu uma obra sobre o Apocalipse, está escrevendo outra, eu sei que virão outras depois. Por que o senhor não concorda com o reverendo Amaury?
Bom, reverendo Weber, é bem interessante quando nós tratamos de Apocalipse, inclusive esse verso 7 do capítulo 1, porque nós vemos João citando alguém, certo? Ele citou uma profecia, ele vai citar Zacarias 12:10. E o que diz Zacarias 12:10? A mesma coisa que ele fala. Então, para nós compreendermos o que João está dizendo, nós temos que estudar um pouco do livro de Zacarias. E Zacarias 14, ele vai falar sobre as profecias acerca do dia do Senhor. E veja só, eu quero ler alguns versículos aqui. Eu não vou tratar sobre algumas questões que o pastor trouxe, irmãos, porque por causa do tempo. Então, eu quero me ater aqui ao tema, para a gente esclarecer as coisas. Vamos lá. Zacarias 14, veja o que diz, que é o texto que João cita. O verso 4. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. E aqui a primeira coisa que nós temos que entender é, se a igreja foi arrebatada, quem são aqueles que serão julgados quando Jesus voltar sobre o Monte das Oliveiras? Os bodes e as ovelhas. Fica complicado, não é? Porque ali existem salvos. Então, se a igreja já subiu, os salvos vão ser julgados de novo? Fica estranho. Mas ele disse que a igreja ela só encontra e desce. Isso. Ela não fica lá. Então, o julgamento é aqui. mas aí Jesus já destruiu os ímpios ali. Não. Mas enfim, segue, deixa eu seguir. Tá, okay. Olha o que diz o verso 7 de Zacarias 14. Depois que Jesus voltou à terra, não haverá separação entre dia e noite. Por quê? O tempo acabou? Não. Olha o que Zacarias vai dizer. Porque quando chegar a noite, olha o tempo aqui ainda existe, ainda estará claro. O que não vai haver ali é escuridão. Então o tempo ainda existe, ainda não é eternidade. Verso 10, parte B. Jerusalém será restabelecida. Não é uma nova Jerusalém que está sendo estabelecida, ela será restaurada. Tanto que ele vai citar os locais ali de Jerusalém. A porta de Benjamim, a primeira porta, a porta de esquina, a torre de Ananel, os lagares do rei. E agora dos versos 16 ao 18, para encerrar. Então, os sobreviventes, depois do dia do Senhor, haverão sobreviventes de todas as nações, pessoas vivas, que atacaram Jerusalém, que será ali na grande batalha do Armagedon, subirão ano após ano, ou seja, o tempo ainda existe para adorar o Senhor. Se algum deles não subir para adorar, não virá sobre eles a chuva, dependência de chuva, a eternidade existe dependência de chuva. Verso 18. Se os egípcios, nação egípcia, não subirem para participar, o Senhor mandará sobre eles as pragas, a eternidade existe praga. Ou seja, então seria uma contradição. Depois do dia do Senhor... Para o Senhor, essa profecia se refere a quê? Se refere à volta de Jesus depois da grande tribulação. A igreja é arrebatada, acontece a grande tribulação, como Paulo diz, e depois esse retorno de Jesus, quando todo olho o verá. Não será num abrir e piscar de olhos. Mas Jesus volta para fazer o quê? Ele disse que é para fazer o juízo final. O Senhor disse que é para fazer o quê? Ele volta para estabelecer o milênio, porque o tempo ainda existe. Então, essas coisas se cumprirão no milênio. No milênio depois do dia do Senhor. Seria uma discrepância, né? Uma coisa totalmente isolada, dizer que Jesus volta e a eternidade é estabelecida. Se existe praga, existe chuva, dependência de chuva. Então, é mais ou menos isso. E Pedro? O senhor não falou de Pedro. Então, eu estava deixando para depois, mas vamos lá. Fala agora. Pode falar agora? É. Então, a questão de Pedro é o seguinte, vamos lá para o texto. 2 Pedro, capítulo 3. 10 a 13. Então, a questão de Pedro, nós precisamos analisar um pouco o contexto. O interessante é que Pedro, ele já havia feito uma referência a profecias existentes antes, quando ele cita Joel, ali em Atos 2. E o que Pedro faz? Ele junta toda aquela profecia, dizendo que derramaria, né, sobre toda a carne. E ali ele cita uma profecia que ainda não aconteceu naquele momento. Então, a interpretação desse texto de Pedro é o quê? Pedro, ele faz um apanhado das profecias acerca do fim e inclui aqui nesse momento. Tanto que Pedro ele vai dizer nos versos 15 e 16 desse mesmo capítulo que existem coisas em Paulo, nos escritos de Paulo, que são difíceis de compreender. Então, basicamente é isso. Não, você não respondeu. Descreve o que Pedro está falando aí. Não, Pedro, ele está dizendo que acontece... entendi. Ele está dizendo que vai acontecer o dia do Senhor, mas não numa questão... É por isso que eu não gosto de termos. Eu não gosto de dizer, o dia do Senhor é somente quando Jesus volta. Não, o dia do Senhor pode ser o domingo, como João diz em Apocalipse, pode ser o retorno de Jesus, pode ser uma gíria. Nós nunca saberemos. Não, mas aí, não sei... Como é que o senhor entende dia do Senhor, reverendo Amaury? Eu não posso ficar discutindo. Quando
aí nós temos que observar quando os profetas do Velho Testamento estão falando de dia do Senhor, tem todo um conceito já em cima desse dia do Senhor. Ele é o dia do juízo, ele é o dia da execução de Deus de seu propósito de julgamento das nações, de julgamento do juízo final, entendeu? É o dia final. Então, agora, nós temos que observar que quando os profetas do Velho Testamento estão falando sobre a volta de Cristo Jesus, sobre a vinda de Cristo Jesus, nos profetas veterotestamentários, nós não temos o conceito da volta de Jesus. Nós temos o conceito da vinda do Messias. Da primeira vinda. Da primeira vinda. Sim. Nós temos o conceito da primeira vinda. Por isso, Paulo usa o termo mistério. Isso. É o mistério que estava lá, que agora está revelado aqui. Que Jesus vai voltar. Que Jesus vai voltar. Os profetas... Mas essa profecia de Zacarias está lá no Antigo Testamento. Então, do que Zacarias está falando? Da vinda do Messias. Qual? Ele está falando da vinda do Messias. A questão é que a vinda do Messias, esta sim, tem essas duas etapas. Mas isso não é claro no Velho Testamento. Isso é claro no Novo Testamento. Nós temos que entender que a revelação, a doutrina dessas coisas, ela começa lá atrás. A profecia da vinda do Messias está lá no Gênesis. O varão que vai esmagar a cabeça da serpente. Certo. Agora, o conceito não está todo lá. Não, claro. A revelação tem uma progressão. Tá, mas se Zacarias está se referindo à vinda do Messias, quando, no seu entendimento, se cumprirão as profecias que ele acabou de ler? Então, por exemplo, Zacarias vai dizer que o Messias estaria com os pés sobre o Monte das Oliveiras. Certo. Não foi lá que Jesus pisou? Foi. Ou seja, essa realidade de que o Messias pisaria o Monte das Oliveiras, é a primeira vinda de Cristo. O que a Bíblia vai chamar de dia do Senhor é a chegada do Messias, e aí se estende da chegada do Messias até o juízo final. Vou dar um exemplo aqui, Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados. Ele está falando de que vinda do Messias? Da vinda do Messias. Mas ele vai dizer, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Ou seja, ele está dizendo que a vinda de Jesus, o Messias, é ao mesmo tempo o ano aceitável e ao mesmo tempo o dia da vingança. Mas, reverendo... Por que ele está dizendo isso? Concluindo aqui. É que eles estão olhando a vinda do Messias lá de trás, de muitos anos antes. Eles estão vendo essa vinda do Messias, vamos dizer, dessa perspectiva aqui. E quando o Messias vem, é que você percebe que tem duas vindas, que tem morte, ressurreição, arrebatamento, ascensão. Nesse ponto ele concorda com você, o mistério. Atos 1:9. Tranquilo. Agora, reverendo, ele descreveu em Zacarias descreve vários eventos que não são passíveis de acontecer na eternidade após o juízo final. Quando é que vão acontecer? Já aconteceram. Como assim? A partir da vinda de Jesus, o que acontece com Jerusalém? É destruída. É destruída. Esse texto de Zacarias citado, ele está falando do juízo de Deus sobre Jerusalém. Não, mas ele não está falando Ele fala da restauração de Jerusalém. Aí a evolução do outro conceito. Quando João, o conceito do que é Jerusalém, o conceito do que é Israel. Reverendo. Aqui nós temos a evolução do que é que a Bíblia, do que é que o Novo Testamento vai chamar de Jerusalém. Quando João vai ter a visão no final de Apocalipse, ele diz, eu vou te mostrar o quê? A noiva do Cordeiro. E quando João olha, o que ele vê? A Nova Jerusalém. Ok. Ele Mas está vendo a Jerusalém. Tinha esse conceito? Zacarias está falando desta verdade, mas ainda não com esse conceito. Esse conceito ele é evolutivo. Ou seja, esse conceito vai se tornar claro no Novo Testamento, nos ensinos dos apóstolos. Ok. Só para apertar pela última vez, senhor. E essa questão das nações que se recusam a subir a Sião? Você pode ler de novo a profecia? Sim. A partir do 16. Então, os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o rei. Isso é o verso 16. Se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre eles a chuva. E aqui fala da festa da cabana sendo celebrada também. Então, o que Zacarias está falando, dessa vinda do Messias e desse desdobramento, né, da vinda do Messias em tempos, na minha percepção, quando ele coloca essa questão de subir a Jerusalém para adorar o rei,
ele está falando desse reconhecimento de Cristo Jesus como Messias. Cristo é o Rei. Eu não consigo entender isso numa literalidade de um tempo em que o povo vai ter que subir, se não sobe, Deus manda chuva. Olha que milênio mais complicado é esse. Ou seja, você está falando de um milênio, Cristo reina na terra, o cara se recusa a subir para adorar Jesus lá em Jerusalém, com Cristo reinando sobre a terra. Para mim, Cristo aí se torna um rei fracassado, e Deus ainda manda uma seca no milênio, dizendo, a turma diz que o milênio é uma era dourada, ou seja, extremamente contraditório. Eu acho que quando nós esbarramos nessas expressões que literalmente você tem dificuldade clara de aplicá-las, não se enquadra, você não tem outro caminho, você tem que entendê-las como símbolo do reconhecimento de Jesus como Messias. O que ele está dizendo é que quem não reconhecer Jesus como Messias a partir da vinda dele, é o juízo de Deus. O mandar a seca é uma expressão de juízo, é uma expressão de punição. Ele está dizendo que o Messias veio, a profecia se cumpriu, o Messias chegou e agora as nações têm que vir a ele, ao Messias. O importante aqui não é Jerusalém, o importante aqui é o Messias tendo vindo. Muito bom. Quer acrescentar alguma coisa? Não, só... Então, vamos às... quanto tempo eu ainda tenho? Então é pouco. Vamos lá. As mensagens que os nossos telespectadores postaram para vocês comentarem. Algrans Júnior, apenas escrevem de maneiras diferentes o mesmo fato. As 3 passagens, né? Virá como ladrão, sem que ninguém ou a maioria espere por isso. Que será no piscar de olhos, quando nós o vermos, e que a Terra passará por mudanças físicas e talvez catástrofes naturais, mas, na minha opinião, se complementam. Mas não é fácil harmonizar, não é fácil. André Silveira, sou cristão e creio na veracidade da Bíblia, mas tem muitos textos na Bíblia que se contradizem em si. Ai. André, tem algumas obras escritas a respeito desse assunto. Quem se interessa, eu não me lembro o nome certo, mas é alguma coisa, acho que é do Gundry. Não é do Gundry, não. Enciclopédia de erros e contradições da Bíblia, que na verdade são explicações das... de todas essas aparentes contradições. Tem um que tem 2 autores, é muito bom, mas agora eu esqueci o nome do livro. Enigmas e Contradições da Bíblia, alguma coisa assim, tá? Pode procurar na internet que você vai achar. John Gutenberg, aí você vai ver que não tem contradição nenhuma, a Bíblia não se contradiz, tá bom? John Gutenberg, os textos bíblicos nunca se contradizem, pelo contrário, eles se completam. O que precisa ser feito é analisar o contexto de cada passagem e daí fazer a devida exegese, e então chegarmos a um denominador comum. Quer dizer, o denominador comum não é tão comum, né, irmão? Porque ele fez a exegese e chegou a uma conclusão. O reverendo fez outra exegese dos mesmos textos e chegou a outra conclusão. A exegese em si não resolve o problema, não. O que isso mostra, o que o Vejam Só se propõe a fazer é instigar você a perguntar para o seu pastor na escola dominical, para que ele possa explicar a visão que a sua igreja tem. Mas cada um de nós vai esposar um sistema de interpretação, ou o dispensacionalismo, né? Ou o aliancismo, né? Um sistema dá mais importância e valor à literalidade das profecias sobre Israel, e outro olha mais para a igreja, e Israel é a teologia da adoção, né? Em grosso modo, a igreja assume o papel de Israel no Novo Testamento. Os 2 sistemas têm defesa bíblica e têm muitos problemas, porque são sistemas, e Deus não é sistema. A Bíblia não é um sistema fechado, né? Deus não cabe na nossa razão e o sistema tem que ser racional. Então, para ser bem honesto, você escolhe o que você prefere, mas admita, há problemas nesse... Né? A gente sempre fala assim, ó, se você tiver 11 estudantes de escatologia, você terá no mínimo 12 opiniões. Né? É assim que é. E acabou. E a máxima é aquela que os 11 subirão na mesma nuvem, dizendo, não falei que era desse jeito? Essa eu não sabia.
É interessante, né, reverendo Weber? Nós sempre analisarmos com amor, né? Porque aqui nos bastidores nós não demos um abraço, né, reverendo Amauri? Eu sou um admirador do reverendo Amauri, pastor também. Então, nunca levar isso no coração, né, com ódio. Não, vamos conversar acerca da escatologia, acerca da predestinação, mas sempre com amor, né? Aquela máxima, né? Em todas as coisas, caridade. A caridade não pode faltar. Vamos lá. Yuri Shen. Se eu li errado, desculpe. Jesus disse que a Escritura não pode falhar e é inerrante. Os apóstolos escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Assumir uma contradição é abandonar a ortodoxia. Yuri, você está completamente certo. É verdade, tá? Ninguém aqui está dizendo que há contradição nos textos. Eles se complementam e a gente tenta entender o que o texto está descrevendo. Então, se você tiver que roteirizar a volta de Jesus, você vai ter que adotar um dos sistemas, né? E aí, mas e esse texto? Alguma coisa não vai encaixar. Por quê? Muito simples. Deus não quer que nós conheçamos os pormenores da volta de Jesus. Qual é o pormenor mais importante? Quando vai acontecer? Os discípulos perguntaram, dize-nos quando serão essas coisas, né? Como é que vai ser a sua vinda? E Deus não quer. Expressão de Jesus, não vos compete. Não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua própria autoridade. Você não pode invadir o território sagrado. Por que Deus não quer? Porque Ele é chato? Não. Porque Ele quer que sejamos alertas. Quantas vezes Jesus disse, vigiai, vigiai, vigiai. Se Ele diz quando vai ser, você fala, como é que a gente faz quando tem um trabalho de escola que não quer fazer? Vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando. Se Jesus vai voltar em 2050, beleza, tem bastante tempo para mim ir, né? E se Ele voltar daqui 10 minutos? Você não sabe. Você vai estar sempre preparado. Bom, vamos lá. Muito obrigado, irmão Amauri Oliveira. Prazer. Muito obrigado, irmão Vitor Calisto. Quem quiser entrar em contato com esses irmãos e tirar suas dúvidas a respeito, pode fazê-lo. Os contatos estão publicados no facebook.com/programa. Vejam só. Vamos ver o resultado da enquete? 94% disseram que não. Estou preocupado só com 6% que disseram que sim. Tá? A gente se vê no próximo. Vejam só.